Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Mais um Café com Destino. Hoje, quinta-feira, nós estamos com força total nessa série que está ajudando muita gente. A série Autoconhecimento. Você já tinha parado para perceber que você mesmo nem se conhecia? Você não sabia qual era o seu temperamento? Você não sabia qual era a sua linguagem de amor? Você não sabia qual é o teu propósito de vida que nós vamos falar amanhã? Qual é o seu nível de mentalidade que nós vamos falar hoje? Você não sabe quem é você mesmo, como é que você vai entender sobre outras pessoas? Se você não conhece suas limitações, o que você tem de fraqueza, de fortaleza, o que você faz de bom, o que você tem dificuldade de fazer, como você vai lidar com as outras pessoas? O autoconhecimento é um dos caminhos para o sucesso. Dificilmente alguém que realmente teve um sucesso na vida o teve sem dominar-se a si mesmo, ou seja, sem se conhecer. Já diziam, não só a Bíblia, que é a nossa fonte de estudo do Café com Destino, mas também os profetas, os filósofos gregos, profetas, não eram profetas não, Teixeira, eram filósofos, mas os filósofos gregos já diziam: conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer, né? Porque quando você se conhece, você consegue lidar melhor com a vida. Sejam muito bem-vindos. Se você que é um novo aluno, comenta aqui agora no chat online. Eu sou novo aluno, estou começando, Thiago. Você que já é um aluno antigo, coloca o emoji do cafezinho e de qual cidade você está nos assistindo. Não deixe de compartilhar com o máximo de pessoas. Não deixe de curtir esse vídeo. E se você não está inscrito nesse canal, o que tem que fazer, Wesley? Se inscrever. Por quê? Porque aí a pessoa vai receber nossos conteúdos novos. Você vai receber nossos conteúdos novos em primeira mão. Você, quando está inscrito, você entra na nossa lista de oração. Nós temos um grupo que ora por todos os alunos do Café com Destino. Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. E também tem que estar inscrito mais em 2 canais. O canal do Brunecast, porque toda terça-feira tem nosso podcast, o Brunecast. Aliás, essa terça foi poderosíssima. E toda quarta nós temos programa no Casa de Destino. Então se inscreva no Brunecast Oficial e também no canal aqui da Casa de Destino no YouTube. Olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo dentro do autoconhecimento, que é o seu nível de mentalidade. Qual é o seu nível de mentalidade? O que você pensa sobre a vida? Como você interpreta os fatos que acontecem? O que você tem de opinião sobre assuntos como dinheiro, emoções, família, espiritualidade, tudo que importa na vida? Você tem sabedoria? Você é uma pessoa que tem princípios sólidos ou seus valores são negociáveis? Nós vamos falar hoje sobre a questão de você não só se conhecer, não só ter um nível de maturidade para lidar com a vida, mas saber qual é a sua mentalidade. Porque existem 4 níveis de mentalidade no ser humano. Nós já falamos de linguagem do amor, né, Teixeira? Foi muito bom. Quais são as linguagens do amor? Toque físico, palavras de afirmação, presentes, tempo de qualidade, né? Mas também falamos sobre temperamentos. Se você é dominante, se você é analítico, se você é paciente, se você é extrovertido. Falamos sobre você descobrir quem é você, identidade. Você ter sua identidade para poder avançar no teu propósito. Essa questão do autoconhecimento é muito importante. E antes de eu entrar no nível de mentalidade, dos 4 níveis de mentalidade contigo aqui, eu queria lembrar só algo sobre identidade que me toca muito. Depois que eu tive meus filhos, eu comecei a entender muito mais sobre identidade. Por quê? Eu tenho 4 filhos, Júlia, José, Joaquim, Jasmin. E meus 4 filhos me ensinaram muito sobre personalidade, identidade e sobre nosso verdadeiro eu. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não me enxergava, eu não conseguia entender o que era ser filho de Deus até ter meus filhos. Meus filhos já erraram comigo várias vezes, eu sempre os perdoei. Por quê? Porque eu os amo. Meus filhos às vezes não me obedecem. E aí eu aplico o castigo necessário pela desobediência, mas à noite eu estou abraçado com eles, dormindo de qualquer jeito. Minha filha que está na adolescência, às vezes acha que sabe mais do que eu.
Ainda assim eu rio por dentro e falo, tadinha, ela vai aprender. Eu não estou com ódio dela porque ela está achando que sabe mais do que eu naquele momento. Mas eu estou com misericórdia. Eu estou rindo por dentro falando, gente, a ficha ainda vai cair, calma, paciência com ela. Por que eu estou te explicando isso? Porque quando eu tive meus filhos eu entendi que é assim que Deus age conosco. A nossa identidade é de filho de Deus. E se nós descobrirmos o que significa ser filho de Deus, ser perdoado por Ele, ser amado, Ele tem paciência infinita conosco. Ele pode nos corrigir porque nos ama, porque a Bíblia diz que Deus corrige ao filho quem ama, mas Ele sempre nos abraça também. Se você descobrir sua primeira identidade, que é filho de Deus, fica muito mais fácil você depois descobrir sua identidade natural. Por exemplo, minha identidade espiritual é filho de Deus. A minha natural é ser um treinador de pessoas. Então eu, como filho de Deus, treino pessoas. E você? Você é filho de Deus, filha de Deus e faz o que mais? É isso que nós vamos falar amanhã, sexta-feira. Já dei um spoiler forte aqui, de propósito, tá? Mas isso tudo porque eu precisava preparar a base para níveis de mentalidade, que é o que nós vamos falar hoje. Wesley, de 1 a 4, você acha que qual nível de mentalidade você tem? De 1 a 4, assim. 1 é muito ruim, 4 é muito bom. Acho que de 2 para 3. Eu acho que é de 1 para 1,5. O que você acha, Teixeirinha? Não, sério, Teixeirinha. Vamos falar só dos últimos acontecimentos nesse estúdio. Os últimos acontecimentos nesse estúdio provam que ele, primeiro, é orgulhoso. Falou que é de 2 para 3 e tal. Todo mundo sabe que é de 0 para 0,7. Brincadeiras à parte, nós vamos entender que, na verdade, não existe esse negócio de mentalidade 1 é muito ruim, mentalidade 4 é muito bom. Não, cada um tem a sua. Você tem que se identificar e saber lidar com a sua mentalidade. Mentalidade é igualzinho temperamentos ou linguagem de amor. Cada um tem a sua. É lógico que você não pode adaptar a sua linguagem de amor, você não pode adaptar o seu temperamento, você também pode adaptar a sua mentalidade. Qual é a mentalidade que nós entendemos que o ser humano, quantas mentalidades nós entendemos que o ser humano possui? 4. E é possível evoluir dentro dessas 4 mentalidades? A primeira mentalidade, para quem vai anotar, papel e caneta na mão, é a mentalidade comum, onde quase 60% da população mundial a possui. Uma mentalidade comum, uma mentalidade básica, uma mentalidade de sobrevivência. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma das coisas que eu mais ensino no método Destiny, uma das maiores dedicações educacionais que eu tenho na vida é expandir a consciência das pessoas. Porque eu acredito na expansão da consciência, eu acredito na mudança de mentalidade, eu acredito no avanço do conhecimento, tanto o acadêmico quanto o empírico. Eu acredito que você pode melhorar muito na vida se você se encher de conhecimento e ampliar sua mentalidade. Mas existem pessoas que odeiam a instrução e isso está escrito em Provérbios, que os tolos, os insensatos, odeiam a instrução, mas os sábios amam receber a repreensão. Nós lemos isso em diversos provérbios, ou seja, Salomão, que foi um homem mais rico e mais sábio que já existiu, nos ensinou sobre isso. Então hoje nós vamos ensinar sobre mentalidade e no método Destiny você vai poder aprender 12 princípios milenares comigo e avançar muito na sua expansão de consciência. Então não deixe de estar na próxima turma do método Destiny. Primeira mentalidade, a mentalidade comum, a mentalidade básica, que 60% da população tem. Como é que essa pessoa é? Essa pessoa ela é completamente emocional. As emoções mandam em tudo na vida dela. Essa pessoa não tem autocontrole algum. Ela não tem domínio próprio algum. Essa pessoa não consegue tomar decisões sozinha. Ela prefere que alguém tome decisão por ela. Essa pessoa ela não tem nenhum tipo de perspectiva de futuro. Ela vai no efeito manada. Para onde está todo mundo, eu vou. Eu não tenho sonho, eu não tenho projeto, minhas emoções me comandam. Essa pessoa não é dona de si mesmo. Essa pessoa, ela não tem nem sequer as próprias vontades, ela quer o que os outros querem. Ela terceiriza tudo, terceiriza a felicidade, terceiriza futuro, terceiriza a decisão, ela não assume responsabilidade alguma. Essa pessoa de mentalidade comum, por incrível que pareça, é 60% da população,
Ela tem muita dificuldade em perceber os próprios erros. Ela adora ver o erro de todo mundo, mas os erros dela ela nunca reconhece. Essas pessoas adoram fofoca, saber a vida dos outros, assistir uma novela, saber de coisas aleatórias. Por quê? Porque a vida dela não tem nada de interessante. Ela precisa se alimentar da desgraça dos outros. E como a vida dela não é interessante, como a vida dela não tem novidade, como a vida dela não tem perspectiva de futuro, não tem sonhos, ela precisa ver o sonho dos outros. Por isso que a audiência das redes sociais, em geral, é essa mentalidade 1, que a gente vai chamar aqui de mentalidade comum. No método 10 a gente dá outro nome e você fazendo o método 10 você vai aprender o nome técnico dessa mentalidade, mas aqui eu vou chamar de mentalidade comum para todo mundo entender. O segundo tipo de mentalidade é a mentalidade mediana. A mentalidade mediana é aquela pessoa que ela só faz o que pedirem para ela, é uma pessoa que não possui ainda saúde emocional, mas ela já consegue pensar um pouquinho. Em relação à mentalidade 1, ela está um pouquinho mais avançada porque ela consegue, por exemplo, parar, prestar atenção numa ordem e obedecer e seguir aquela ordem. Então, ela tem um problema muito sério com autoconhecimento, com autodireção, ela não sabe para onde está indo também, ela não tem consciência muito das coisas, mas se alguém mandar, se alguém direcionar, ela vai lá e obedece. Ela é uma boa obedecedora de ordens. Ela não tem autoconfiança, mas se alguém der a direção, ela vai lá e faz. Ou seja, a mentalidade 2 é uma mentalidade mediana. E pasmem, a mentalidade mediana são 23% das pessoas. 60% é a mentalidade 1, a mentalidade comum. 23% é mentalidade mediana. Sobrou 17, não é isso? Uhum. Sobrou 17. Né? Olha só o problema que nós temos. Então, se nós temos hoje 220 milhões, me ajuda no cálculo aí, Teixeirinha, 220 milhões de brasileiros, quanto é que dá 60% disso? 140? 60% de... Só fazendo a calculadora. 60% de 220 milhões. 132 milhões. 132, eu chutei 140 quase. 132 milhões de pessoas são mentalidade 1 no Brasil. Ou seja, elas não controlam as próprias emoções, elas não têm vontade própria, elas precisam de alguém para tomar decisões por ela. É por isso que os políticos se esforçam muito na época de campanha para sair em primeiro lugar nas pesquisas, porque eles sabem que vão atingir esses 60% da população que vota em quem está em primeiro lugar na pesquisa, porque eles querem se sair vencedores em alguma coisa. Eu quero votar em quem já vai vencer. Por quê? Porque eu quero me sentir vencedor. Eles torcem para o time de futebol que tem mais torcida. Por quê? Porque eles querem algo que ganhe um título, porque eles não ganham nada na vida, então eles torcem para ganhar títulos dos outros, não é dele, não é ele que participou, mas ele quer ter sentimento de vitória na vida. Isso é 60% da população. 23% da população é mentalidade mediana. É uma mentalidade de, olha, eu não sou tão escasso, eu não sou tão mentalidade opaca e zero e sem sonhos como a mentalidade comum, mas eu tenho uma mentalidade mediana, eu preciso que alguém me dê ordem, eu penso um pouquinho, mas não a ponto de planejar o futuro. 90% das minhas decisões e reações são emocionais, mas 10% eu consigo racionalizar. Eu estou um pouquinho mais avançado em termos de consciência do que a mentalidade 1. Essa é a mentalidade 2. A mentalidade 3, a mentalidade 2 interessante também, a mediana, ela tem vontade de crescer, ela só não tem disposição para fazer. Ela tem vontade, queria tanto ganhar mais dinheiro, queria tanto mudar de carro um dia, ela tem vontade, ela só não tem a estratégia e a disposição para fazer. Então, essa é uma das maiores características da mentalidade 2. Ela começa a ter vontade de algumas coisas que a mentalidade 1 nem tem. A mentalidade 1 nem sonha. O 2 já começa a sonhar, mas não tem nem estratégia e nem disposição para fazer. 16% é a próxima mentalidade, que é a mentalidade do vencedor.
é quando você começa a virar um empreendedor, é quando você começa a pensar um pouco mais, é quando as emoções já não te controlam tanto, é quando você começa a ter sonhos, é quando você começa a assumir risco. Presta atenção! A mentalidade 1 e 2 jamais assume risco de nada. A 3 já começa a assumir alguns riscos. Não, eu vou trocar o certo pelo duvidoso, sim, porque nesse duvidoso aqui eu tenho mais chance de prosperar e de ganhar. A mentalidade 3 ele é mais... ele é empreendedor, essa é a palavra. Ele é pensador e empreendedor. Ele se comunica melhor, porque uma das características ruins da mentalidade 1 e 2 é que eles são péssimos comunicadores. A mentalidade 3 e 4 já começa a pensar mais, sentir menos, emocionalmente falando, eles já são mais controlados, assumem mais riscos e se comunicam muito melhor. Esse é a mentalidade 3 e é 16% da população somente. 16% da população somente. O mentalidade 4 é uma mentalidade extraordinária. Sobrou quantos por cento? 1. E eu estou botando um aqui com risco de ser 0,6, porque tem aquela margem. Toda pesquisa tem margem um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. 1% da população é motivado por si só. Características da mentalidade extraordinária, da mente 4. Motivado por si só. Enxerga oportunidades onde não existia. É totalmente proativo. Não precisa de tapinha nas costas para fazer o que tem que ser feito. Age racionalmente e não emocionalmente. Pode estar xingando, pode estar indo contra a pessoa. Ela está sempre racionalmente pensando no próximo passo. É um comunicador profissional, é nato. Não precisa nem estudar, ele já sabe fazer. Extremamente determinado, determinada, obstinado, obstinada. Esse mentalidade 4 beira a genialidade, mas também tem muitos problemas. Porque ele está tão focado, ou ela, né, está tão focada em resultado que acaba atropelando o sentimento das pessoas, acaba não formando bons relacionamentos, acaba sendo um cônjuge difícil, porque foca muito em resultado, pouco em processo. Mas, geralmente, a mentalidade 4 é o que está no topo da montanha dando ordem para quem está vindo embaixo. Tiago, tem mentalidade melhor? Não. Tem a sua mentalidade. É que se você for mentalidade 1, você vai sempre ser uma manada que vai com todo mundo. Se você for mentalidade 2, você vai ter que conviver com um saláriozinho CLT, obedecendo ordem, pegando seu salário e indo para casa. Se você for mentalidade 3, já começa as chances de você começar a vencer mais na vida, porque você tem uma mentalidade empreendedora, vencedora, você já começa a ser pensador, pensadora, você já começa a se comunicar bem, você começa a ter sonhos. Eu acredito que 85% dos meus alunos, tanto aqui do Café com Destino, meus ouvintes do Brunecast, meus alunos do Método Destiny, são mentalidade 3. Por quê? Porque senão nem se interessariam pelo tipo de assunto que a gente fala aqui. A gente fala muito de empreendedorismo, inteligência emocional, espiritualidade, a pessoa nem se interessaria por isso. Então, se você quer migrar de um nível de consciência, de um nível de mentalidade para outro, você vai precisar do quê, Wesley? 1, livros. Você não responde, mas eu respondo por você. 2, ambiência. Ambiência talvez seja uma das coisas principais. Está nos ambientes onde você vai conviver com pessoas que têm mentalidade maior. 3, viagens. 4, mentoria. Livros, ambiência, viagens, mentoria. São as 4 coisas que expandem tua consciência. Livros, ambiência. Você está em ambientes onde você vê pessoas fazendo o que você nem sabia que existia, onde você escuta coisas. Viagens, porque as experiências, o empírico é muito poderoso no impacto mental. E 4, as mentorias. Você está debaixo de aconselhamento direto para que você possa expandir seu nível de consciência e se transformar em outras pessoas. A maioria das pessoas que estão no Destiny Mind, dos empresários e empresários que estão no Destiny Mind comigo, que é a nossa mentoria de 1 ano de empresários, só quem passou pelo método Destiny e é empresário pode aplicar para o Destiny Mind, eles falam, Tiago, meu maior aprendizado esse ano no Destiny Mind foi expansão de consciência. Eu pensava de um jeito, eu via de um jeito, eu analisava de um jeito, hoje eu penso completamente diferente. Então é muito importante mesmo, que você, além de aprender qual o seu temperamento, aprender qual a sua linguagem de amor, veja qual é a sua mentalidade. E você, vai nos comentários agora, de 1 a 4, qual você realmente acha que é. Outra pergunta, você conhece alguém que é mentalidade 1? Você conhece alguém que é mentalidade 2? Coloca aqui nos comentários se conhece, porque eu quero muito saber, eu estou curioso para ler os comentários de hoje. Eu quero lembrar algumas coisas importantes.
Tá chegando as noites de destino. 2 de maio, eu estou no Teatro Araújo Viana, em Porto Alegre. Nós vamos lotar o Teatro Araújo Viana de alunos e alunas sedentos por essa palestra de 1h30 de transformação e sabedoria, que é a Noite de Destino. Já é o 3º ou 4º ano em Porto Alegre que a gente faz, lindo, sempre os gaúchos nos recebem assim de braços abertos. Nós queremos estar com vocês. 2 de maio, Porto Alegre, 3 de maio, Lajeado, Rio Grande do Sul. Também 3 de maio, Lajeado, avisa para todo mundo da região. 13 de junho, estou em Chapecó, Santa Catarina, tudo isso com a Noite de Destino. 14 de junho, Curitiba, lá no Paraná, no Teatro Positivo, lindo Teatro Positivo, vamos estar lá. 21 de junho, em Belo Horizonte, no Befly Minas Centro, vai ser forte demais. Agosto a gente está em Santos no dia 8, no dia 9 de agosto a gente está em Goiânia e a gente ainda vai anunciar as outras cidades. Vamos passar por Brasília, Fortaleza, Recife. Calma, a gente vai anunciar todas as outras cidades, mas essa é a primeira lista da Noite de Destino. Então toda a informação está QR Code na tela, está tudo aqui para você já se preparar para as Noites de Destino. O site noitedestino.com.br está aqui na descrição desse vídeo, para você se preparar para estar com a gente aí na sua cidade. Eu faço votos de paz e prosperidade. Que bom que você esteve com a gente hoje. Compartilhe essa aula com todo mundo. Dá o seu like, vale a pena. Mostra para a nossa equipe que está valendo a pena a gente estar aqui nessa semana de autoconhecimento com você. E a gente volta amanhã, às 6h57 da manhã, no Café com Destino.